Olá, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de nós entrarmos na meditação, feche os seus olhos, concentre a sua fé no Senhor Jesus e conte para Ele tudo o que tem acontecido com você de ruim. O que está te incomodando, tirando sua concentração, seu foco. Conte para Ele agora. Contou? Você crê que o Senhor Jesus venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o pecado na cruz? Venceu a autoridade que o ser humano tinha dado para o diabo através do pecado? Você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Então, mande todo o mal da sua vida embora agora. Fale em nome do Senhor Jesus, que já te venceu na cruz, que é o meu Senhor e Salvador. Sai todo qualquer mal. Amém. Respire fundo, seja livre, liberto, liberta e curado, curada da insônia, do problema físico, seja diabetes, seja problema na visão, seja dificuldade para andar no joelho, seja curado, curada. Em nome do Senhor Jesus, seja curado de toda perturbação, de toda ansiedade, de toda aflição. Receba a paz, seja aliviado, aliviada. Em nome do Senhor Jesus. Respire fundo, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor Jesus e creia que Ele se sacrificou por você. Antes de entrarmos na meditação, um assunto muito forte hoje. Não deixe de acompanhar, de curtir e compartilhar a página no Facebook, facebook.com/cura do interior. Você pode acompanhar as mensagens também por aqui, tá? Temos também o canal no YouTube que tem o testemunho. Eu conto para honra e glória do Senhor Jesus, como Ele me livrou da depressão, do pânico, insônia, despersonalização, fortes dores de cabeça. E você também acompanha os estudos e também a playlist com o estudo do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, tá certo? E você também pode acessar o site curadointerior.org. Eu conto aqui. Boa tarde, boa noite. Também para glorificar o Senhor Jesus, como eu passei por isso, venci a depressão para a glória dele, e que isso nos aproximou ainda mais. E você tem também um formulário para contato, tem o e-mail, né? Também, que é uma outra forma de contato. Você pode enviar por aqui ou pelo e-mail acuradointerior@gmail.com. acuradointerior@gmail.com. Se tiver alguma dúvida, Senhor Jesus, pela misericórdia dele, nós vamos, dentro do possível, responder. Aqui você pode também acessar o blog, onde nós vamos meditar a mensagem de hoje, que é o acuradointerior.blogspot.com, e tem aqui também o estudo do Apocalipse em texto, que você pode baixar e, com a direção de Deus, né, entender o que está acontecendo no mundo e quão próximo está o retorno do Senhor Jesus. Tá bom? Então, vamos pedir a sabedoria de Deus. Senhor Jesus, tira todo o bloqueio, meu Pai. Em que nada tire o nosso foco. Que a palavra possa penetrar no mais íntimo do nosso ser. E que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, pessoal. A preciosa lição do cedro do Líbano. Perseverança versus velocidade. E também a gente pode colocar raízes com superficialidade. Aparência, né? Versus raízes, digamos assim. Então, vamos à meditação. Você pode acessar também por texto nos endereços que passamos para vocês. Na fé com o Senhor Jesus, nossa caminhada na fé com o Senhor Jesus não é de velocidade, mas sim de perseverança. As raízes são mais importantes do que as aparências. Olha só. Olha o que está escrito em Salmos 92, 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então ele vai crescer como o cedro do Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quer dizer, ainda que a pessoa plantada como o cedro do Líbano, nós vamos meditar como o cedro, um pouco de como é o processo do cedro do Líbano, do crescimento dele, das suas raízes. A pessoa que tem a sua vida no Senhor Jesus, ainda velha, ela vai ser vigorosa, viçosa, ela vai ter força, ela vai dar fruto, ela vai testemunhar da palavra de Deus. Amém? Porque o Senhor Jesus é a prioridade dela. Não o fato de simplesmente estar bem, mas o Senhor Jesus é a prioridade dela. Então, Ele vai conduzi-la até uma velhice viçosa, que produza frutos, que seja vigoroso, porque ele vai ser um servo de Deus enquanto estiver aqui
e por toda a eternidade. Um filho de Deus, uma filha de Deus. Aqueles que creem no Senhor Jesus e que priorizam o seu relacionamento com Ele acima de tudo e todos. Amém? Então vamos à meditação. O cedro do Líbano nos traz uma reflexão profunda e valiosíssima para que possamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor Jesus de uma forma constante e não acelerada, para que venhamos nos manter na fé e em crescimento espiritual. Uma palavra de Deus diz mais ou menos assim, é conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, né? Conhecendo e andando com o Senhor sempre. Vamos ver algumas características desta árvore que se encaixam perfeitamente com nossa caminhada quando conhecemos a palavra de Deus. Número 1. O cedro é pouco tolerante à sombra. Ele prefere a luz intensa do sol a estar escondido no frescor de uma sombra. Olha que interessante. Assim são as pessoas que realmente conheceram o Senhor Jesus e que desejam prosseguir conhecendo o Senhor. Elas sabem que no momento atual, nesse mundo, passaremos por tribulações, tentações, provações, pressões, ou seja, estaremos expostos ao calor. Não que iremos procurar problemas, mas eles são muitas das vezes inevitáveis. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, não é verdade? Porém, a pessoa que teve uma real experiência com Deus, apesar de sentir o calor das pressões, dificuldades, perdas e tribulações, ela não se entrega a isso. Pois como ela conhece o Senhor, ela sabe que chegará o dia em que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Que não importa o que aconteça aqui nessa vida terrena, o Senhor Jesus tem tudo sob controle. Por mais que passemos por situações de difícil compreensão hoje, Deus estará usando toda e qualquer situação para o nosso próprio bem. E tudo irá cooperar para o bem daqueles que realmente amam a Deus, como diz em Romanos 8:28. Nada do que ocorra do lado de fora irá quebrar a comunhão do Filho de Deus com seu Pai eterno em seu interior. Ao contrário, tudo o que ocorrer será para que a comunhão entre Filho e Pai cresça, pois esse é o desejo do Senhor. Ele conhece o futuro e tudo que Ele permite tem um propósito maior e melhor para todos que confiam nele. Então, o cedro não gosta de sombra, ele prefere o sol, ou seja, trazendo para o campo espiritual. Não podemos fugir das tribulações, mas a gente sabe que Deus vai estar com a gente se nós estivermos com Ele. Número 2, em seus primeiros anos de vida, suas raízes chegam a 1,5 metro de profundidade. Olha isso. Enquanto que na superfície terrestre ele tem cerca de 5 centímetros. Note que o cedro ele cresce primeiramente do lado de dentro. As raízes desta árvore, nos primeiros anos de vida, chegam a incríveis 1,5 metro de profundidade. Isso mesmo. Ela busca água diretamente nos lençóis freáticos. Ou seja, ela não depende de chuva e de nenhum evento externo para crescer. Porque primeiramente ela está preocupada em crescer do lado de dentro e não do lado de fora. Assim são as pessoas que são inteligentes. Quem é inteligente investe tudo o que puder em seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, sua comunhão com Deus. Sua prioridade é conhecer o Senhor mais e mais. Ela vai criando fortes raízes e busca a vida direto da fonte da vida eterna, no Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, vemos muitas pessoas que logo quando chegam à igreja se preocupam logo em fazer, ou seja, querem assumir responsabilidades focando no fazer e não no ser, sem estar com a sua fé com raízes fortes no Senhor Jesus. Querem fazer a obra de Deus, sem se preocupar em que a obra de Deus esteja sendo feita dentro dela. É claro que os frutos são importantes, quem está no Senhor Jesus, por consequência, irá dar frutos, mas observe, isso é consequência de um relacionamento profundo com Deus, e não o contrário. Quem foca no fazer, esquecendo-se do ser de Deus, está correndo o risco de ser aquele tipo de pessoa que o Senhor Jesus citou na parábola das sementes, que logo recebe a palavra de Deus, se empolga e chega a dizer, tá ligado, vamos arrebentar. Mas por não focar em sua intimidade com o Senhor Jesus, tão logo vêm as tribulações, perseguições, por não ter raízes, ou seja, por não estar profundamente apegada ao Senhor Jesus, ela se afasta de Deus, mesmo fazendo muita coisa na obra de Deus. Se decepciona, acha que a obra precisa dela, porque ela não está alicerçada na comunhão, mas sim fazendo. E tem que ser primeiro na comunhão, que aí o Senhor Jesus vai inspirar a fazer o que Ele mandar. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e a aceita imediatamente, com muita alegria. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. Mateus 13, 20 e 21. Número 3.
o tempo de vida médio do cedro é de 3.000 a 6.000 anos. Quem sabe tem um cedro do Líbano dos tempos que o Senhor Jesus esteve na terra, ou até antes, do tempo dos reis, né? Note que uma árvore como o cedro tem seu crescimento externo extremamente lento, porque nessa árvore a prioridade é o seu crescimento interior. Quando suas raízes encontram uma rocha, ela abraça a rocha para que venha sustentar o seu tronco. Por isso, o cedro não nasce para viver alguns dias, meses ou anos. São raras as árvores que vivem centenas ou milhares de anos como o cedro, porque são árvores que priorizam seu interior, as raízes, não as aparências. Assim são aqueles que podem até não ser valorizados ou reconhecidos pelos homens, mas que por se preocuparem em priorizar sua intimidade com o Altíssimo, sabem que são infinitamente amados e, permanecendo assim, apegados ao Senhor de uma forma profunda, irão passar uma eternidade e não apenas um momento com o Senhor Jesus. Então, número 4. O cedro chega a ter entre 40 e 60 metros de altura e cerca de 14 metros de diâmetro no tronco. O crescimento exterior do cedro é lento, porque, primeiramente, ela cresce as raízes como falamos antes. Porém, quando chega a etapa do crescimento, ela está suficientemente com raízes fortes para sustentar seu crescimento exterior. Quando estamos profundamente apegados ao Senhor Jesus, Ele sempre irá nos conduzir a estar mais próximos dele. E quando o Senhor cumprir seus propósitos em nossas vidas, estaremos preparados para crescer do lado de fora, sem perder nossa intimidade com o Senhor Jesus, não nos deixando levar pelas conquistas ou cargos que iremos ocupar, pois estaremos com raízes profundas no Senhor Jesus, e não no que estivermos recebendo do lado de fora. O cedro não depende de nada do lado de fora, não depende que o homem o regue, não depende das chuvas e prefere o calor, o caminho mais difícil ao invés das sombras, que seria o caminho mais fácil. Assim é o verdadeiro cristão. Ele entendeu que o mais importante é sua comunhão, relacionamento, intimidade com o Senhor Jesus. Ele sabe que seu valor não está do lado de fora, nem no que ainda não possui, e tampouco nas conquistas ou cargos e responsabilidades que ele possui. Número 5. O cedro possui um aroma que, além de afastar as pragas, produz perfumes e até medicamentos. Após um crescimento lento e aparentemente demorado, uma vez que ele estava crescendo em seu interior, o cedro produz perfume que espanta as pragas e fornece componentes para que sejam feitos até medicamentos. Assim é o cristão que está arraigado no Senhor Jesus, firme no Senhor Jesus, aos pés do Pai. O aroma do Senhor está em seu comportamento, palavras, modo de agir, compreender as pessoas, humildade para reconhecer seus erros e aprender com eles. Através do Senhor, ele leva a vida e um aroma suave onde passa. Com suas palavras inspiradas pelo autor da vida eterna, ela sopra a vida, fé e esperança aos ouvintes que estão ao seu redor. E ainda que não fale nada, o perfume do Senhor é visto e sentido por suas atitudes. E o Senhor a usa para levar vida onde havia morte. É importante lembrar que o Senhor Jesus quer sim que demos fruto, pois Ele mesmo nos disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 1-3. O que precisamos compreender é que é impossível uma árvore dar frutos se não tiver raízes. Pois se ela não tiver a vida, como poderá dar frutos? Se você está iniciando sua comunhão com Deus, vá com calma. Vá priorizando conhecer o Senhor Jesus, estar arraigado nele. E assim com o tempo, como o cedro do Líbano, você dará muitos frutos. Pois a verdadeira fonte da vida estará habitando dentro de você. E se você está um tempo na caminhada da fé, que possamos fazer uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. Será que temos feito muito para Deus e deixado de ser de Deus? Quem nós éramos há 5, 10, 15 anos atrás, quando conhecemos o Senhor Jesus? Quem nós temos sido hoje? Porque se estamos nos mantendo próximos do Senhor Jesus, o normal é que ao longo dos anos, do tempo, sejamos mais parecidos com Ele. E que nossa natureza prevaleça menos, cada vez menos, e não o contrário. Pois assim como o cedro, estamos profundamente arraigados no Senhor. É claro que passamos momentos difíceis, mas a conclusão deles sempre nos aproxima mais do Senhor. Versículos que você pode meditar neste tema e assim estar cada vez mais arraigado e apegado interiormente e profundamente ao Senhor Jesus Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
arraigados e sobre-edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, o que a gente precisa entender é que não precisamos preocupar primeiro com a aparência, com a velocidade. Tem gente que chega na igreja e parece um tiro, passa todo mundo, mas daqui a pouco, igual a Coca-Cola, está cansando, decepcionando, porque ela não pensa, ela não para ouvir a Deus, para falar com Deus, para meditar na palavra de Deus, para se esvaziar de si mesma. Então, com o tempo, ela se cansa. Faça como o cedro do Líbano, dê volta na rocha, vá no lençol freático, foque na raiz. Do lado de fora, 4 centímetros, 5 centímetros nos primeiros anos, não importa. Depois ele cresce vários metros e fica grande. Tem até fornece até materiais para medicamentos, para perfume, se protege das pragas, ou seja, ela está profundamente arraigada, alicerçada, se preocupa com a raiz. E não se preocupar um tempo só não, é sempre com a raiz ali. E aí Deus pode concluir o plano dela na sua vida. Não seja precipitado no fazer, que o fazer seja consequência do ser, porque o mais importante é a raiz, é o profundo, é a perseverança. Quem vencer, como o Senhor Jesus falou, é quem permanecer, é quem perseverar até o fim. Esse que vai ser salvo. As cartas do Apocalipse é quem vencer, não é quem venceu um tempo, é quem vencer. Então se preocupe primeiro com a raiz, o relacionamento com Deus. Lembre-se do cedro do Líbano. Olha um pedaço da árvore aí, como é grande, como é gigante, porque primeiro se preocupou com a raiz. Então se preocupe com a raiz, com o relacionamento, com a intimidade com Deus. Amém? Se você deseja assumir o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, então feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Pagou o preço pelos meus pecados. Entra no meu coração, a minha vida. Eu quero entregar. Fale com Ele do seu jeito. Eu quero entregar o controle da minha cabeça para o Senhor. E se você realmente deseja ser de Deus, que o Senhor Jesus seja o seu Senhor a partir de hoje, priorize o seu relacionamento com Deus. Busque a Ele todos os dias. Vá a uma igreja que ajude você a desenvolver sua comunhão com Deus, como tem me ajudado. Vou deixar na descrição os endereços. Se batize nas águas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. E louve e adore o nome do Senhor Jesus. E seja cheio do Espírito Santo agora. Se você se entregou de fato, de verdade. Louve e adore o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome do único e verdadeiro Deus vivo. E que a partir de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. Entregue sua alma, seus caminhos. Adore o nome do Senhor Jesus. E busque sempre relacionamento, profundidade, intimidade com Deus. E que a sua semana seja uma bênção, que a sua casa seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus, assim como todos os seus caminhos e o seu trabalho. E lembre-se sempre, priorize a raiz, o relacionamento com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.